E aí, galera, novamente, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem vindo à aula. Para quem estiver vindo de primeira viagem, ou tiver pulado alguma aula, ou estiver caindo de paraquedas aqui, novamente, sou Araújo, faço parte da gestão de projetos, e hoje me pediram para dar uma aula para vocês referente a controller, né? Mais especificamente um pouquinho ali da parte de back-end, né? Referente ao Rails, porque essa parte de controller e model, elas fazem parte ali do back-end. Então, o que que acontece? Aliás, só para dar uma ressaltada aqui, esse model e controller, ele vem de um padrão de projeto que a gente chama de MVC, é super importante vocês darem uma olhada nisso. Joguem aí MVC no... Vou até jogar aqui, ó, no Google com vocês. Aqui, ó, MVC. Enfim, vou usar essa imagem aqui mesmo. Deixa eu ver se ele já abre aqui direto. Vou usar aqui mesmo. Usar essa imagem aqui. O MVC, como eu disse, é um padrão de projeto que a gente usa aqui dentro da Struct para construir as nossas aplicações web. Possivelmente vocês já devem ter visto uma aula referente só às models, né? E lá no início vocês devem ter visto lá na aula de conceitos web, bem inicial mesmo, lá para o início mesmo, vocês já devem ter visto essa aula há um tempinho, sobre a Vue, né? Que nada mais é do que o nosso front-end. E hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre as controllers. E por que, que eu estou tirando um pouquinho desse tempo que dá lá para dar uma elucidada para vocês sobre o que é isso aqui? Porque vocês podem ver que está tudo conectado aqui, né? Então tudo tem uma relação aqui dentro. Então, vocês têm que prestar atenção aqui, principalmente na model. Porque vocês estão vendo que a model, basicamente, está tudo interligado a model não, a controller, né? Tá tudo basicamente ligado a controller aqui, né? Então a model tá ligada a controller, a view tá ligada a controller do usuário, tá ligada a controller. E por que da controller ser tão importante? É, Inclusive, tá até aqui no site, eu peguei foi aleatório aqui mesmo, você tá vendo que ele tá literalmente falando aqui, ó, é responsável por ligar a model e a view. E basicamente, o porquê dela ser tão importante é porque ela que permite a interação do usuário com o back-end. Com o back-end não, com o banco de dados, né? Que também é o back-end, com o banco de dados. Principalmente o banco de dados, foque nisso. Então, a controller é ela que liga, por mais que indiretamente, né? Vocês podem ver que não é diretamente, mas indiretamente ela liga o usuário ao banco de dados. Isso é, tipo, super importante. Além dela fazer uma ligação aqui com a Vue, que é super importante também. Então, assim, foquem principalmente nessa ação de controller. É, tipo, big importante, por isso que tem uma aula só para isso. Por isso que eu estou tirando um tempinho dela para elucidar. Deem uma olhada nesse sistema aqui, ó. Enfim, vocês viram ali, eu só joguei no Google, ele já apresenta várias informações sobre esse padrão. Então, deem uma lida. Mas eu não vou me aprofundar muito, né? A imagem também, ela é bem... Assim, ela entrega bastante já. Então, eu não vou muito longe aqui, mas vou focar aqui um pouco nas controllers. Para isso, eu vou abrir aqui meu WSL aqui, para pegar uns arquivinhos de apoio aqui. Como vocês podem ver aqui também, Windows 11 e WSL, tá? Para quem tiver com dúvida, mas eu já falei isso em aulas anteriores. E vamos aqui abrir o nosso VS Code. Demora um tiquinho. Mas enfim. Esses aqui foram os tópicos que pediram para me abordar com vocês, né? Eu até falei um pouquinho de coisas que não tinham sido tópicos aqui, mas que eu considero super importante, né? Para não ficar tão solto assim as coisas. Mas vamos lá, começar primeiro aqui pelas requests. O que seriam requests, né? Trazendo para o nosso português, nada mais é do que requisições. E o que seriam, na verdade, essas requisições? Seriam similares a pedidos de um restaurante. Vamos utilizar o contexto de um restaurante. Requests nada mais do que seriam do que pedidos quando você vai no restaurante, né? Então, quando você vai no restaurante, você entra lá no restaurantezinho lá, tipo, senta na mesa, daí vem o garçom, né? Grave exatamente essa situação. Você sentou na mesa, vê o garçom vai, enfim, vai ficar parado lá esperando você fazer um pedido para ele. O que seria cada personagem nesse contexto? Bem, nesse contexto, a pessoa que está chegando e sentando na mesa seria o usuário, ou, enfim, o cliente ali, ou a pessoa que está utilizando a aplicação. Essa pessoa vai fazer um pedido para o garçom. E quem seria exatamente esse garçom? Primeiro, o garçom vai ter um papelzinho, né, um bloquinho de notas lá, e esse garçom nada mais do que vai ser tipo
assim, esse sistema todo, só para criar um nível de abstração, mas não exatamente vai ser essa pessoa, mas vamos colocar ele no contexto da controller. Esse garçom vai ser a controller. Aí nessa controller, ele vai pegar, o garçom, no caso, ele vai pegar lá no bloquinho de notas dele e vai anotar o seu pedido. Aí, e no caso, o garçom é a controller, ele vai pegar ali o seu pedido, né, que você fez ali, e vai enviar lá para a cozinha. E no caso, a cozinha, ela seria o nosso back-end propriamente dito. Então, é como se a controller ela fosse o meio termo ali de comunicação, né, ela que faz aquele controle de informação, de pedido, né, no caso. Então, ela vai enviar esse pedido ali para a cozinha vai fazer seu prato e o garçom vai te entregar esse prato. Então, assim, no resumo de tudo, enfim, o cliente ele vai chegar ali na loja, vai, enfim, no restaurante ali, vai fazer o pedido, o garçom vai anotar o pedido e entregar para a cozinha. Então, a pessoa, né, o cliente, no caso vai ser o usuário, o garçom, a controller e a cozinha, o nosso back-end. E por que eu estou ressaltando isso? Porque quando você faz um pedido, você está fazendo uma request, né? Então, você está pedindo alguma coisa para quem? Para a cozinha. O intermédio disso tudo é só o garçom, que é a controller. Então, no fim de tudo, você está fazendo uma requisição para o back-end. Guardem isso. É um pedido para o back-end. O que o back-end vai te entregar, eu vou explicar um pouquinho mais na frente, e conforme vocês forem também programando, vocês vão entender melhor. Agora vamos falar um pouquinho aqui sobre o Thunder Client. Existe só o Thunder Client? Não, mas eu vou dar uma abstração nisso aqui, eu vou dar uma generalização. Existem aplicativos que a gente usa para testar requisições. Por isso que sugeriram o Thunder Client aqui. Vocês podem abrir aqui as extensões aqui, ó. Jogar aqui. Thunder Client. Se eu jogar o Thunder, ele já mostra aqui. O primeiro que aparecer vai estar, o quê? 2 milhões de downloads, porque, enfim, a gente usa muito para testar o quesito das requisições, né? Quando a gente cria um back-end, a gente usa ele para testar. No meu caso, eu já tenho aqui instalado, né? Eu poderia desinstalar e instalar para vocês verem, mas é tipo uma extensão, baixa literalmente muito rápido. Acho que não tem necessidade de mostrar isso. Se eu jogar o Thunder Client e instalar a extensão. Porém, não existe só o Thunder Client. Existem outros dois bem famosinhos. Eu vou colocar aqui, vou mostrar aqui para vocês. Tem Postman, esse aqui, que a gente usa também para fazer aquisição, só que ele não é uma extensão do VS Code, ele é uma aplicação realmente, tá? Então vocês vão baixar, vai ter um arquivinho ali. Eu só não vou baixar porque, enfim, eu vou usar o Thunder Client, mas vocês podem usar ele também, tá? É muito bom, é muito bom, eu já cheguei a usar ele. Também tem o Insomnia aqui, ó. Insomnia. Inclusive, vocês podem ver que ele tá com o Rash aqui, tá? Eu vou explicar um pouquinho do Rash aqui mais pra frente, mas ele é bem importante, assim como o MVC. Então aqui tem o Insomnia, um aplicativo igual o Postman, para quem quiser, igualzinho, tá? Faz, assim, esses aplicativos aqui, eles têm mais funcionalidades que o Thunder Client, tá? Porque o Thunder Client é uma extensão, não é um aplicativo, mas todos esses que eu acabei de mostrar aqui, eles fazem a mesma coisa. Vocês vão conseguir testar e fazer basicamente tudo que vai ser mostrado na aula prática e em aulas futuras. Beleza. Dito isso, eu mostrei aqui as aplicações aqui para vocês, né, que vocês podem usar para testar requisições. E aqui agora a gente vai partir para um quesito de criação de controle. Bem, a aula, o intuito dela é que ela seja teórica, né? Vai ter uma aula prática para isso, que eu vou mostrar e tirar dúvida com vocês. Porém, essa aqui em exclusivo eu vou dar só umas pinceladas no quesito de um pouquinho de prática. Porque, assim, eu até deixei umas coisas configuradas aqui, assim, só para dar uns exemplos também para vocês. Mas, assim, vocês podem ver aqui, ó, criação de controle, teste dos métodos, index, show. Isso aqui tudo eu vou mostrar mais na aula prática em si, saca? Aqui a questão aqui é mais deixar um visual para vocês e mais ou menos uma ideia. Porém, contudo, entretanto, ressalto novamente, assim como na aula de introdução ao Ruby. Por exemplo, vamos pegar isso aqui, ó, de exemplo aqui, o primeiro. Aí vocês vão abrir aqui o Google, vocês vão vir aqui. Ó, colei, criação de um controller no Rails. Tipo, tem até vídeo, velho. Tem até vídeo, saca? Então, assim, o que não falta é conteúdo. Ó, Vue, CRUD. Isso aqui, então, enfim, o que não falta é conteúdo aqui pra vocês darem, ó. Vou até abrir um aqui com vocês só de exemplo mesmo. Então, que ele tá ensinando algumas coisas, enfim, como criar tudo na mão, possivelmente. Mas, enfim, ó,
esse comando aqui vocês vão possivelmente ver em algum momento. Só essa partezinha aqui, inclusive. O resto a gente vai ter que fazer na mão. Mas, enfim, quase tudo aqui que vocês podem... Inclusive, vocês podem até dar uma lida, que eu tô vendo aqui, ó. É interessante vocês darem uma lida, tá? O que não falta é documentação. Tem a própria documentação, inclusive. Guia Rails, tá? Tem uma documentação do Rails para você utilizar. Que é o melhor, né? O que melhor que tem aqui é a documentação da própria stack. Então, aqui ele te fala tudo que você precisa para usar. Enfim, o que não falta é conteúdo, né? Ressaltando novamente aí, ó. E, assim, então eu não vou ficar apelando tanta prática, mas eu vou me ater a uns comandos que vocês realmente têm que chegar na aula prática sabendo. Então eu vou abrir aqui meu terminalzinho. Vou dar uma limpada nele. E o que eu vou fazer aqui primeiro? Eu vou pegar um repositório meu ali da meu GitHub para a gente usar aqui como base. Vamos lá. Acho que eu já passei dele aqui sem querer. Aqui, ó, vou já meu projeto final aqui da Struts. Novamente, o processo que eu estou fazendo aqui, eu estou ressaltando isso em todo o vídeo, possivelmente vocês vão usar esse aqui, tá? E não esse aqui. Para vocês usarem esse aqui, vocês têm que fazer uma configuração no computador de vocês. Mas quem quiser, enfim, fazer essa configuração, me manda mensagem que eu ajudo depois. Mas também existe documentação para isso. Aqui. Então, aquele ali. Inclusive, deixa eu até fechar o VS Code que eu não vou usar ele aqui tão cedo. Olha só, o tanto que é indutivo as coisas em programação. Lembrando, eu estou clonando aqui com vocês agora, ó. Acabei de clonar aqui a pasta do meu projeto. E a primeira coisa que ele está falando aqui, ó, você precisa ter o Ruby 2.7.2 instalado para você conseguir rodar esse projeto aqui, né? Ele está falando que isso aqui é um requerimento. Isso aqui você tem que ter para conseguir rodar o projeto. Aí logo embaixo ele me sugere o comando para instalar a versão do Ruby. O que eu vou fazer aqui? Como eu sou uma pessoa que eu só vou copiar o que ele está sugerindo, tá? Então, como eu estou no terminal, é mais chato de fazer essas coisas de atalho. Então eu vou fazer aqui na mão mesmo. Se eu não me engano, só de eu colocar assim, acho que ele já vai, né? Vamos testar. Ele já foi aqui. Ó, tô instalando aqui com vocês, ó, acabei de ver, ó. Enfim, toda vez que vocês tiverem algum problema, geralmente vai ter alguma dica, ou ele tá falando assim, tipo assim, tá faltando isso aqui, ou esse aqui que é o problema, ou sei lá, tá faltando algum pacote, alguma dependência. Mas pode ser que vocês tenham algum problema e ele não fale nada, né? E é nessas horas que vocês têm que abrir o Google e dar uma jogada lá, porque nem sempre realmente tem um suporte que nem tem aqui agora. No caso, acho que ele já instalou aqui, deixa eu dar uma olhada. Bem, ele já instalou e eu, inclusive, estou usando a versão já direto. Então eu já vou abrir aqui meu VS Code. Demora para carregar, gente. É um subsistema dentro de um sistema, então, tá? Vocês têm que relevar essa demora. Bem, creio eu, né? Creio eu que vocês já tenham tido uma aula especificando um pouquinho sobre a importância de cada pasta aqui. Enfim, não vou ficar sendo ressaltando a importância de cada uma aqui, mas dica sagrada aqui. Levem pro resto da vida. Qualquer projeto Rails que vocês clonarem, que vocês pegarem para fazer, e, enfim, principalmente dentro da Struct, clonou o repositório lá seco, acabou de pegar o repositório e clonou, que nem eu fiz aqui agora. Se tiver esse arquivinho aqui, a primeira coisa que vocês vão rodar, lembrem disso, levem para o resto da vida. A primeira coisa que vocês vão rodar é um bundle. Por que tem que rodar um bundle? Porque aqui dentro desse Gem File aqui é onde tem todas as bibliotecas que ele precisa para rodar o projeto, né? Então, você precisa rodar o bundle porque é o bundle que vai instalar essas gens aqui, né? Que são as bibliotecas aqui do Ruby. Enfim, deixa ele terminar de instalar aqui. Inclusive aqui está a especificação da versão do Ruby, por isso que ele requeriu aqui no terminal. Mas enfim, deixa eu instalar, que é coisa pra caramba, inclusive. Tá terminando de instalar. Demora um pouquinho porque é bastante coisa, tá, gente? Calma lá.
Bem, termina de instalar aqui, né? Vou dar uma limpada no terminal para ficar um pouquinho mais simples aqui de ver. Vocês viram que eu mexi nas pastinhas, né? Só para dar uma conferida mesmo. Eu vou fechar aqui o Jinfar, como eu já mostrei para vocês. Vocês já devem ter, ressaltando novamente, visto a aula sobre a importância de cada pasta. E aqui eu vou abrir a pastinha app, né? Que vocês vão mais mexer. Então, aqui vocês já podem ver, né? Que tem as modas, as controller, mailers, serializes, enfim, views. Inclusive, tá? Só para ressaltar uma coisa para vocês. Tem como usar Rails Full Stack. Full Stack em que sentido? Tem como você usar o Rails para fazer tanto back como front. Não necessariamente você precisa de um React para fazer um front, tá? Só para ressaltar, tem stacks que elas são autossuficientes a ponto de você criar uma aplicação todinha com ela. Por exemplo, Rails. Por isso que você tem views, e tem models, e tem controllers, né? Por isso que eu tô falando MVC. Então, dê uma olhada nisso. Tem outras aqui, mas essas outras aqui, vamos dizer que elas são mais, tipo, uma funcionalidade a mais dentro dessa aplicação, que geralmente elas são bem úteis, né? Por isso que elas estão aqui. Mas gravem, foquem nessas aqui mesmo, né? Controller, model e views. Mas vamos entrar aqui nas controllers. Vocês podem ver que aqui que existem, tipo, uma caralhada de controllers, né? Porque foi, enfim, do meu projeto. Mas aqui, como eu tinha mostrado naquele arquivo aqui, ó. Vou abrir outro VS Code aqui. Só pra gente usar aqui como base. Vocês podem ver aqui que eles pediram para me falar sobre a criação de um controller. Bem, especificamente eu vou deixar um pouco mais a parte de aprofundar sobre essa questão da criação de controller na aula prática. Mas, vocês têm que levar esse comando para a aula prática. Que é Rails G, ou se vocês preferem, né? Mas eu vou usar só o G. Controller. E aqui começa a brincadeira. Quando você está gerando uma controller, você está gerando uma controller de uma model. E por que disso? Lá no início dessa aula, vocês viram lá que eu pesquisei MVC. Vou pesquisar de novo, porque eu tenho que ressaltar isso, tanto que isso é importante. Tá aqui a imagenzinha. Estou criando uma controller, mas a controller eu estou criando com base no quê? Na model. Então, quando eu for criar uma controller, aqui vai entrar aqui na minha pastinha, ó. Quando eu for criar uma controller, eu tenho que criar com uma controller com base em uma model. Eu não posso criar uma controller assim, do nada. A não ser que eu já tenha na minha mente, tipo, como eu vou criar minha model, mas assim, não é meio bizarro não, mas não aconselho. Se você quiser já ter uma ampla experiência com a stack, né? Então, geralmente quando você vai criar controller, você cria ela com base em uma model. Então, quando você vai criar controller, especificamente, você vai colocar primeiro um path ali, geralmente o path que a gente usa aqui nos projetos a gente coloca API, né? A gente vai criar aqui, ó, na pastinha do app, nas controllers, a gente tem uma pastinha chamada API, dentro dessa API a gente está dentro de outra pastinha chamada V1, que é como se fosse uma versão 1, que a gente usa aqui dentro da stretch, aí que a gente vai colocar V1. Esse aqui é como se a gente tivesse, vamos utilizar entre aspas, criando uma pasta ali dentro, saca? E aqui onde a gente encerrar, né, esses dois pontos aqui, esses dois pontos, a gente vai colocar aqui, sei lá, o nome da model que a gente criou ali no caso. Não quer dizer que eu vou usar teste aqui, só para, enfim, como é um projeto pessoal mesmo, não tem problema. Daí, beleza. É esse o comando que vocês têm que levar para a aula prática, para vocês não ficarem tão perdidos. O resto eu vou explicando com vocês lá, porque eu realmente preciso mais da prática para mostrar para vocês. Mas se vocês só darem um enter, ele vai, enfim, demora um pouquinho. Mas vocês podem ver que ele criou aqui, ó, a controllerzinha. Enfim, isso que eu estou fazendo é só um exemplo, tá? É só um exemplo. Mas, na situação de prática mesmo, que eu vou mostrar para vocês lá na aula, eu estou ressaltando novamente. Existem N modos aqui, né? Vocês estão vendo, é o modo de administrador, contato, membro, cargo, enfim, projeto, serviço. Então, vocês podem ver que para cada uma dessas existe um controle aqui. Tá? Existe um controle. Existem outros controles que são um pouco diferentes, mas aí entra um pouquinho em questão de modelagem de banco de dados. Daí existem. Eu esqueci especificamente o nome, mas é na relação entre os bancos, cardinalidade. Então, aqui está um pouquinho. Alguns controles aqui elas têm mais um quesito a ver com cardinalidade. Então, não se preocupem, vocês vão ver isso também. Mas foquem principalmente no seguinte quesito. Para cada model aqui, pode ser que exista um controller. Não necessariamente, tá? Pode ser que exista um controller. Mas, por exemplo, eu quero que meu usuário ele tenha uma relação lá com, sei lá, eu vou criar um cadastro de usuário lá no meu front.
eu tenho que ter uma controller aqui. Porque como eu mostrei aqui para vocês aqui no Google, enfim, aqui nesse sitezinho, o que me permite me comunicar com o banco de dados e salvar a informação, alterar, fazer o que for, é a controller. Então, aqui no nosso projeto, é, é essencial que, se eu quero mexer em alguma coisa do banco de dados que esteja vinculada a uma model aqui, eu tenho que ter um controller. Tá? Eu tenho que ter um controller. E, por exemplo, essa aqui não é um bom exemplo porque ela está muito relacionada à cardinalidade. Mas vamos pegar aqui uma de... Tem users aqui? Não, mas vamos de membros aqui. Pode ser de membros. Ignora essa parte inicial, vocês vão ver futuramente. Isso aqui é mais relacionado a autenticação. Enfim, vocês vão ver isso aqui futuramente. Essa parte aqui, na real. Enfim, essas aqui vocês vão ver. Eu vou falar um pouquinho sobre elas com vocês. Mas levem esse comando para aula, tá? Pra vocês não ficarem voando. E como eu disse, gravem essa relação. Eu posso. Não necessariamente toda model vai ter um controller, tá? Lembrem disso. Não necessariamente toda model vai ter um controller. Mas, se eu quero relacionar minha model lá com o meu front-end, eu tenho necessariamente que ter um controller, tá? É que nem eu falei aqui. Você só vai conseguir mexer ali no banco de dados, né? Então, por causa da model, por causa da controller. É a controller que faz essa relação aqui, por mais que indiretamente. Então, vamos voltar aqui para o nosso arquivinho de guia aqui. Eu falo um pouquinho sobre a criação de controle, né? Então gravem aqui esse comando aqui. Vocês podem ver que tem alguns códigos aqui, mas esses códigos, como eu disse, eu quero apresentar mais na aula prática, porque eu realmente, por exemplo, como é que eu vou explicar isso aqui para vocês? Assim, eu posso até explicar, mas pode ser que vocês não entendam muito bem. Eu gostaria de, pelo menos, sei lá, tipo, elucidar com um desenho para vocês, enfim, para ficar mais fácil de entender. Mas, inclusive, isso aqui eu tenho que falar com vocês, né? Mas eu vou deixar mais para a prática mesmo, para realmente vocês entenderem. Por mais que eu vou falar teoricamente. Mas vamos passar aqui pro próximo tópico, que é referente aos testes, né? Relembrando o TDD, né? Inclusive, eu dei aula de TDD. TDD entra muito aqui nessa parte de agora. Em que sentido? Vocês podem ver que até com aquele comando ali, eu já criei um arquivo aqui de teste, né? Isso aqui, quando vocês forem configurar o projeto, enfim, com o tempo vocês vão aprendendo, vocês vão ver que conforme vocês forem rodando esses comandos, ele já criam arquivos automáticos e facilita muito a vida, tá? Vocês não terem que ficar criando na mão. Mas vamos pegar um já pronto aqui. Lembrem, TDD funciona se você fizer em grupo no sentido de que uma pessoa X lá, não sei quem foi, criou esses testes aqui para mim. Criou aqui ó, um monte de testes de integração aqui. Isso aqui é teste de integração, tá? É para testar um serviço do meu back-end aqui. Aí eu aqui, Araújo, falou, poxa, cara, eu tenho que passar em todos esses testes. Tem, você tem que fazer um código aí para passar em todos esses testes. Aí eu vou abrir aqui meu app, vou gerar a controller com esse comando aqui. Aí aqui nas controles, nessa partinha aqui, vai aparecer um arquivinho assim, ó, vazio. Aí aqui dentro desse escopo aqui, né, dentro dessa classe, né, lá de PO, vocês vão ter que criar um código aqui, de tal forma que ele vai passar aqui em todos os testes que uma pessoa X lá criou, por exemplo. Vou até rodar aqui o spec só de... Enfim, aqui ele está gerando um erro do Postgres, porque acho que ele não está rodando, é isso? Enfim, eu tenho que pesquisar aqui, deixa eu ver aqui qual é o comando, só para rodar com vocês aqui. Ubuntu. Calma lá, calma lá. Os problemas surgem, não é esse? Calma, calma, gente, calma. Enfim, acho que é... Deixa eu ver se eu jogar só o comando aqui, PSQL start. Acho que é alguma coisa assim. Comando.
Para criar role, enfim. Enfim, uma hora eu vou lembrar desse comando aí. Mas tem um comandinho que, enfim, tem que rodar o servidor aqui, não vou lembrar exatamente. Basicamente o que ele tá falando aqui pra mim é que o nosso SGBD, né, que é no caso o PostgreSQL, ele não tá rodando, né? Então, possivelmente, por isso que está dando esse erro aqui, né? Porque eu preciso que o banco de dados esteja rodando. Mas até o final da aula aqui, talvez eu tire um tempinho no final para mostrar para vocês. Por exemplo, se eu fosse criar uma model agora, eu estaria dando esse erro, tá? Porque eu preciso do SGBD para fazer interação com o banco de dados. Mas, enfim, relevem isso aqui por enquanto. No finalzinho, se eu conseguir lembrar do comando aqui, eu rodo o respec para vocês, ele vai rodar todos esses códigos aqui, para vocês verem como é que funciona mais ou menos os testes. Mas aqui tem os testes, vou passar bem por cima, porque já teve uma aula de TDD sobre isso. E basicamente o que a gente vai fazer dentro da Struct é teste de integração. Né? O que é um teste de integração? A gente vai testar um serviço. E qual serviço é esse? Uma requisição. Então vocês podem ver que tá tudo bem interligado aqui. Tá? Então é por isso que é importante vocês entenderem esses tópicos, por mais básico que eles sejam. Então, gente, é um teste, tá? Aqui é o escopo do teste. Aqui no caso, aqui é de todos no caso, né? É que ele tá falando que você está testando esse serviço aqui, no caso, o serviço de contatos. Então, aqui a gente só está descrevendo qual parte desse serviço a gente está testando, que no caso é um GET que a gente está testando aqui. Isso aqui é importantíssimo, tá? CRUD, importantíssimo. Não me especificaram para falar sobre CRUD aqui, mas dê uma pesquisada. Ou possivelmente já devem ter falado para vocês sobre CRUD, até mesmo na aula de aplicações web. De aplicações web não, de conceitos web. Então, assim, de, de longe, vocês têm que saber, assim, sempre, qualquer pessoa que perguntar pra vocês, me fala o CRUD, vocês têm que saber, né? Quais são os métodos ali do CRUD que está relacionado ao REST, né? Que eu falei para vocês lá que, enfim, quando a gente pesquisou do Insomnia, ela apareceu o REST lá. Então, dê uma pesquisada nisso, que não falta informação aí. Então, aqui ficam os testes, tá? Isso tudo que está aparecendo aqui, na aula prática, eu estou deixando isso aqui para mostrar na aula prática, porque geralmente rolam uns probleminhas para quando vocês estiverem instalando a parte do respec, configurar, daí vocês precisam mexer em alguma coisa e assim, dá erro. Aí eu já vou estar lá na hora para ajudar vocês também, então facilita mais, saca? Do que, assim, toda pessoa ficar mandando mensagem ali também, ou tipo, não conseguir fazer um exercício porque não conseguiu instalar a DIN, aí é complicado. Então, essa parte de instalação do respec e das factories eu vou deixar para aula prática, né, que basicamente cadê vocês? Aqui, ó. Essas duas aqui. Aí a gente precisa fazer uma instalação e a configuraçãozinha ali para dar bom. Mas basicamente ficam aqui, tá? Os testes, tem somente isso, a parte visual. A gente testa modas também, tá? E aqui são as fábricas, né? Que a gente usa para gerar assim, dizer entre aspas, um dado ali para a gente usar ele como base para os testes. Por isso que não está rodando o respec, né? Porque, enfim, o banco de dados não está rodando, dele não consegue criar. Mas, continuando aqui, né? Só tenha em mente que essa parte existe, eu vou configurar tudo com vocês na aula prática, tá? Se vocês tiverem dúvida, também pode mandar mensagem. Mas vamos aqui para o nosso próximo. Esse aqui eu já falei para vocês. Aqui entra um pouquinho do CRUD, né? Lá no início, vocês devem ter visto uma aula de conceitos web, criou uma coisa chamada CRUD, né? Novamente, eu vou pesquisar aqui juntinho com vocês, né? Para vocês realmente terem essa mania de abrir o Google e pesquisar mesmo, porque nem sempre alguém vai saber dentro da Struct, ou enfim, vocês vão ter que se virar. Vocês podem ver que vocês vão ver isso aqui, né? Gravem isso aqui. Só isso aqui tá o suficiente. O nosso famoso create, read, update e delete. Dentro de cada um desses aqui existem métodos, né? Que a gente costuma falar que está muito associado ali ao quesito do REST. Então aqui dentro do create a gente tem o próprio create, se eu não me engano aqui. Eu vou até passar aqui com vocês dentro do código para mostrar. Tá aqui o create, né? Como eu falei, create. Aí aqui ele também fala do read, né? Read é para ler. Aqui é para criar, né? Então, criar, aqui é para ler, atualizar e deletar. Dentro do read, a gente costuma, dentro da struct, opa, aqui. Dentro da struct, em geral, também usa muito o show e o index. Bem, de longe, acho que esses aqui são os que vocês vão mais utilizar.
Em que sentido? Grave o seguinte, toda vez que você for fazer um index, né, o index e o show, eles estão dentro do read, no CRUD. Então, quando alguém te falar o read, você vai lembrar de index e show. Quando falarem de create, você vai lembrar de create. Então, qual a diferença de um index para um show? Basicamente, o index você vai pegar todos os dados relacionados a uma tabela X. Então, você vai pegar todos os usuários que tiver uma tabela lá no seu banco de dados. Só lembrando, banco de dados criado, banco de dados SQL, né, que a gente costuma falar, né, que são dados estruturados, enfim, quem quiser tiver curiosidade de pesquisar sobre SQL, vai ver que banco de dados é criado com base em tabelas, é estruturado de uma forma X, os dados são dispostos de uma forma X, enfim. Então a gente vai pegar lá no banco de dados uma tabela chamada contato, vai pegar todos os dados lá que estão inseridos na tabela de contato e vai retornar para o usuário que fez a requisição. No show já é um pouquinho diferente. No show a gente não vai pegar todos, a gente vai pegar um contato específico. Aqui nesse caso, nesse contexto aqui, a gente vai pegar um contato específico. Ou, de forma geral, a gente vai pegar um dado específico. E para isso a gente vai usar um parâmetro chamado ID, né? Aí entra mais no quesito de modelagem de dados, aí vocês vão ver isso lá mais na parte de models, tá? Até mesmo na questão de modelagem de dados, isso fica mais claro para vocês. Então, vocês vão usar algum parâmetro para pesquisar algum dado específico. Então, dentro do reach, vocês têm esses dois aqui. Vocês podem ver que existe uma variação do index aqui, né, que é o index pagination. Me pediram para falar com vocês sobre isso, né, vocês podem ver que é esse tópico aqui, né, o index sem e compaginação. O que é um index com paginação? Gente, é um livro, tá? Isso aqui é igualzinho um livro, não tem como, tipo, não tem como usar outra comparação mais parecida. É um livro isso aqui, tá? Esse método aqui, ele é basicamente ele transforma ali a tabela que você está pesquisando em um livro. E como é que funciona mais ou menos isso aqui? Vocês estão vendo que existe um método, né? Enfim, é um métodozinho que eu tenho que explicar para vocês de forma mais prática, mas passando por cima aqui. Aqui eu estou estabelecendo o tamanho da página. Então, quando eu digo o tamanho da página, eu quero que apareça quantos dados naquela página. Se eu colocar 2, vão aparecer só 2 dados. Então, só vai aparecer 2 contatos nesse contexto. Vai aparecer só 2 contatos. Se eu mudar aqui, tipo, 5, vai aparecer só 5 contatos. Se eu colocar 100, vai aparecer só 100 contatos. E por que desse index pagination ser útil? Porque na vida, na carreira profissional de vocês, ou até mesmo aqui dentro da Struct, se vocês pegarem um banco de dados colossal, com uma quantidade absurda de informação, vai ser horrível vocês darem um index pegando todos os dados. Porque pensa no banco de dados jogando bem baixo, com 100 mil dados lá dentro. Pensa você olhar todos os dados. Então, assim, não é algo legal, é extremamente demorado você pegar 1000 dados e lançar uma requisição, tá? São 1000 dados, então, 1000 não, 100 mil dados, né, que eu estou usando como contexto aqui, são 100 mil dados, então, tipo, é coisa pra caramba. Então, isso aqui demoraria consideravelmente comparado a isso aqui. Mas, em casos de tipo assim, eu tenho 100 dados ali no meu banco de dados, então pode ser que isso seja mais viável. Mas isso aqui ajuda muito quando você tem uma quantidade colossal de dados. E por que disso? Porque ele vai tipo, fazer literalmente o seu banco de dados virar um livro, de tal forma que eu defino quantos dados eu quero por página, né, então o tamanho da página, e aqui eu vou pegar, vocês podem ver que é o mesmo comando até aqui, eu vou pegar todos os meus dados ali dentro da minha tabela e vou limitar quantos eu quero, que no caso são 2, e aqui entra um quesito mais de paginação, né, que é você fazer 2, eu quero a página 3, eu quero a página 4, então aqui entra mais uma jogada de transformar no livro. É aqui que você faz a tabela virar um livro. Então, essa parte aqui eu vou deixar mais para explicar para vocês na aula prática. Mas de resto aqui, também são coisas que vocês vão ver que vai se repetir muito, então eu vou passar uma versão para vocês e na aula prática eu vou deixar mais para fazer com vocês, porque é onde vocês vão ter dúvida mesmo. Principalmente aqui. Deixa eu ver quantos tópicos faltam aqui para ver. Enfim, eu já falei do show para vocês, do Create. Vou falar um pouquinho ali, né? Deixa eu falar do Create antes de abordar alguma coisa com vocês. De outras coisas com vocês. Aqui a gente tem o Create, como o próprio nome sugere, né? Trazendo por português. Criar. Então, aqui vocês vão usar basicamente o método do Create para criar um dado dentro do banco de dados. E para isso vocês vão passar os parâmetros. Vocês precisam passar os dados.
E, enfim, vocês vão ter que criar basicamente algo desse tipo aqui, que é basicamente você está requerindo que você passe um JSON lá que tem um atributo chamado contatos, e que dentro desse atributo contatos tem um objeto que tem esses seguintes atributos aqui, que é os que a gente vai utilizar para criar o nosso contato ali dentro do banco de dados. Mas tudo isso aqui, ressalto novamente, eu vou deixar mais para a prática, porque realmente, geralmente a galera tem mais dificuldade aqui. E vou passar cada linha aqui explicando, enfim, o que significa cada linha dessa aqui. Mas, dito isso, eu passei por todos os tópicos aqui, creio eu. Eu deixei um exemplo aqui, para falar um pouquinho para vocês sobre aquele método, né, de paginação. Aí eu vou deixar um tempinho aqui, ó, para vocês quiserem dar uma lida. Principalmente nessa parte aqui, vocês têm que ter uma sacadinha mesmo. Aí ele vai te falar quantos registros vão ser retornados. Aqui é utilizando um outro contexto, tá, de usuários. Enfim, eu uso até contacts aqui, mas vou até mudar aqui para vocês para deixar os usuários para não confundir. Tá, eu falei de todos os tópicos aqui, mas eu tenho que dar umas ressalvas aqui extremamente importantes. Vocês podem ver que, tipo, caramba, não tem nada de SQL, não tem nada de PostgreSQL. Vocês podem abrir qualquer arquivo aqui, ó. Vocês podem ver aqui, principalmente nos que a gente mais usa, não tem uma linha de comando de banco de dados, principalmente de SQL. Porque existem bancos de dados no SQL. Mas não tem nenhum um comando de SQL aqui. Então, de fato, realmente não tem. Mas quando você roda isso aqui, ali por trás, ali do Ruby, né, existem umas mágicas, que eu vou deixar assim na cabeça de vocês como mágicas, mas existem algoritmos ali, bibliotecas que elas fazem essa abstração. Então esse ponto all aqui, ele tem um significado ali, por isso que o Rails é magnífico, né? Porque ele faz um nível de abstração tal que a gente não precisa digitar quase nada de SQL. Existem outros frameworks assim. Então, o que você está fazendo quando você digita esse ponto all aqui no Rails, né? Você está basicamente digitando esse comando aqui lá no, no seu banco de dados, enfim, lá no seu banco de dados, né, lá no SQL, né? Traduzindo isso aqui para SQL, significaria mais ou menos isso aqui. É exatamente isso aqui que ele está fazendo. Traduzindo, né? Isso aqui é exatamente igual a isso aqui em SQL. Deixa eu ver se eu não estou errando nada, né? Então, o que esse comando faz aqui, né? Lá em SQL, vocês vão estudar isso em banco de dados, ou para quem for ver a priori, né? Porque a gente não vai passar no SQL propriamente dito. Então, aqui eu estou selecionando, né, todas as colunas da minha tabela contato, que é exatamente o que estava acontecendo aqui em Ruby. Existem variações, muitas variações de comando em SQL, por isso que isso aqui funciona. E esse comando todo aqui é possível de se traduzir em comando SQL, tá? Eu só não vou traduzir porque, enfim, eu não vou lembrar exatamente os comandos correspondentes a SQL, mas existem sim comandos que fazem exatamente isso aqui. Então, você continua usando SQL para mexer com banco de dados. A diferença é que aqui em Rails, tá? Eu estou falando de Rails, não necessariamente em outros frameworks você vai fazer isso. Pode ser que até mesmo usando outros SGBDs você tenha que digitar o SQL propriamente dito. Por exemplo, usando SQLite, possivelmente você vai ter que usar o comando SQL propriamente dito. Mas aqui no Rails vocês não vão mexer com nada de SQL. E agradeçam, tá? Porque não é algo tão simples. Então, o Rails também tem altos níveis de abstrações ali por trás que te permitem rodar esses comandos. E eu estou especificamente falando isso agora porque você está vendo que tudo isso está acontecendo dentro da controller. Tá? Não está acontecendo dentro da model, não está acontecendo da view, é dentro da controller. Então, aqui dentro da controller, vocês podem ver que os comandos é onde a gente está executando os comandos. E todos esses comandos aqui em geral, ó, que a gente está usando o nome da tabela aqui, e esse nome da tabela está relacionado com a model, tá? Cadê minha modelzinha? No caso aqui, contato, eu tenho uma model aqui, e aqui está meu DB, o famoso banco de dados, e aqui também as tabelas do banco de dados. E vocês podem ver que tipo, existem níveis de abstração aqui, gente, vocês não têm noção, né? Porque quando vocês verem SQL, vocês vão ver que isso aqui
é basicamente um comando SQL, tá? É um comando SQL. Isso aqui tudo vira um comando SQL no final. E isso vai ser criado, e esses comandos, eles geram ações dentro do banco de dados. Enfim, é isso que vocês têm que ter em mente. A controller é basicamente o intermédio entre o usuário e o banco de dados. É uma ligação direta por meio de models. A model, ela não necessariamente precisa ter o controller, mas se você quiser ter alguma relação com a model ali por meio da view, né, do seu front-end, você tem que ter uma controller. E esses métodos aqui gravam o que eu falei. Esse aqui vai mostrar todos os dados, esse aqui vai mostrar os dados em formato de livro, esse aqui vai mostrar só um, e esse aqui vai criar dados dentro do seu banco de dados. O restante aqui, possivelmente alguém vai falar com vocês, mas se não falar, eu dou uma passadinha com vocês na aula prática. Mas para a aula de hoje é isso, tá? Eu queria saber mais disso, eu não entendi muito bem isso. Se vocês entenderem alguma parte específica do que eu falei aqui, pode mandar uma mensagem que eu vou responder, tá? Assim que possível. Mas, eu quero saber mais sobre isso, como eu posso fazer isso de um jeito diferente. Então, você vem bem aqui, ó. Documentação, Rails. Gente, é abissal isso aqui, tá? Isso aqui tem, tipo, saca? Ok, saca? Tem, tipo, tudo separado pra vocês. A documentação fantástica. É basicamente leitura e é coisa. Gente, é tão bizonho que é tipo assim: eu roleto aqui, ele vai me explicar. Saca? Ele vai me explicar, tipo, tudo relacionado a controle. Então, ele vai me ensinar o que o controle faz, o quesito de parâmetro, o hash, enfim, tudo. Tá aqui. Então, para quem quiser saber mais, recomendo, tá? Recomendo. Vocês vão aprender bastante com aquela documentação que eu acabei de mostrar ali. Mas, gente, fora isso, eu sei que a aula deve ter ficado até bem longa, desculpa aí, que a intuito é ser mais curta. Mas a aula de hoje foi essa, sobre as controllers. Se tiver alguma dúvida, só mandar mensagem e venham para a aula prática, não se esqueçam disso, importantíssimo, porque vocês vão precisar no projeto final. Mas, fora isso, desejo bons estudos e até a aula prática. É isso, galera.